Eu, há uns dias atrás, falava com um amigo que me contou algo que tinha acontecido poucos dias atrás. E ele falou-me de uma pessoa que eu acho que já tinha visto uma ou outra vez. É um senhor que, naquela altura, teria cerca de 80 anos. Ele tinha sido um político conhecido na cidade onde eles viviam. E viviam relativamente perto um do outro. E davam-se bem, conheciam-se. E há poucos dias atrás, ele encontrou esse homem no jardim, que existe mesmo em frente à casa dele. E ele caminhava, cabeça baixa, muito triste, muito abatido. Ele informou-me que a esposa dele estava num lar com doença de Alzheimer. Ele ia lá todos os dias visitá-la. Tinha filhos, e os filhos de vez em quando apareciam. E a última conversa que ele teve com esse meu amigo foi mais ou menos neste teor. Eu tenho muita coisa. Falou no número de reformas que ele tinha, acumulou com a vida política, com o gestor de várias empresas. Ele dizia, lamentando-se, mas eu não tenho nada. Vivo sozinho. Disse que ia buscar o almoço a um sítio, um estabelecimento de comida daquelas diárias, tudo muito simples. Guardava alguma coisa para a noite, almoçava sozinho, jantava sozinho. E ele disse, apesar de ter muito, eu não tenho nada. E passado poucos dias desta conversa, esse homem morreu. Suspeita-se que tenha sido suicídio. Eu lembrei-me disto ao pensar no assunto que hoje vos quero trazer para reflexão e para a nossa meditação. Moisés tinha 80 anos. Ele apacentava um rebanho que não era dele, era do sogro. E o Senhor aparece a Moisés, chamando pelo nome Moisés, Moisés. E estabelece ali uma conversa entre os dois, entre o Senhor e Moisés. A certa altura, o Senhor faz-lhe uma pergunta. E a pergunta é, o que é que tens na tua mão? E ele responde, é uma vara de pastor. Outras versões dizem, é um bordão. Não deve ser fácil chegar à última etapa da vida e não se ter nada. E Moisés faz apenas referência a isto. O que é que eu tenho? Eu tenho na minha mão uma vara. E se o Senhor lhe perguntasse o que é que ele tinha mais, quanto muito ele poderia dizer, eu tenho uma família, ele tinha uma esposa e 2 filhos. A Bíblia relata um episódio que pode ter sido único ou não, não sei, mas que a esposa deu mostras numa certa situação que não tinha a mesma convicção e o mesmo compromisso que Moisés tinha com Deus. Pelo menos nessa área havia um desajustamento. Em relação aos filhos, sabemos o nome e não sabemos mais nada. Mas quando o Senhor chama por ele e depois lhe faz a pergunta, ele podia dizer, e tenho um nome. Eu tenho o nome Moisés, mas esse nome, em vez de lhe trazer tranquilidade, nesta altura trazia-lhe amargura, porque fazia-lhe recordar o seu passado. Fazia-o recordar um tempo em que ele tinha sonhos, em que ele tinha um propósito grandioso, onde ele pensava que iria marcar não somente a vida daqueles que estavam ali perto, mas marcar o seu povo, a sua nação, libertar o povo de Israel da escravidão do Egito.
E o nome Moisés significa tirado da água. E isso lembrava-lhe a sua história. O livramento miraculoso de Deus. O tempo que ele passou no palácio de Faraó. E agora, ele poderia ir mais longe e dizer: eu tenho nas minhas mãos uma vara de pastor. E tenho no meu coração sonhos destruídos, desilusões, sentimento de perda e de fracasso. Se tiveres tempo para me ouvir, Senhor, eu posso falar acerca das minhas derrotas. E a história dele é conhecida de muitos de nós. Ele, quando nasceu, havia um decreto do rei de Faraó dizendo que os meninos teriam que ser lançados ao rio Nilo, os meninos dos hebreus. Com medo, porque o número de hebreus escravos na terra do Egito ia crescendo. O Senhor ia abençoando aquele povo. E Faraó temeu que se podia um dia, se calhar até que fosse em breve, que o povo hebreu, os homens, se levantassem contra os egípcios e se virasse a caça contra o caçador. E então ele faz um decreto: os meninos lançados ao rio. E quando Moisés nasceu, o seu destino já estava predeterminado por meio desse decreto de Faraó. Mas os seus pais viram nele algo de especial. Bem, os pais acham que os filhos têm sempre algo de especial. São todos muito bonitos e são todos parecidos uns com os outros. Mas pronto. Mas havia alguma coisa naquele menino que falava particularmente aos pais. A palavra no hebraico que ele era formoso é uma formosura, mas uma formosura especial. E eles guardaram-no durante 3 meses. Esconderam-no. Mas a certa altura eles já não podiam escondê-lo mais tempo. E a mãe fez uma pequena arca, que tomou por dentro e por fora, pô-la no rio, e ela sabia onde é que aquele rio poderia levar a arca, e levou até às margens, em frente ao palácio de Faraó, onde a filha de Faraó tomava banho. E a irmã de Moisés, portanto Miriam, foi acompanhando escondida lá entre as árvores, e também ia seguindo o percurso que a arca ia levando. E quando a filha de Faraó viu aquilo, aproximou-se, abriu a arca e estava lá o menino, bonito, formoso. E ela disse: é de uma mulher hebreia. E Miriam arrisca, surge do meio da vegetação, surge das sombras, e diz: eu conheço alguém que pode cuidar dele. E depois estabelece ali um relacionamento. E Miriam leva Moisés para a casa dos pais, e a filha de Faraó pagava as despesas. Você tem sentido de humor muitas vezes. Pagava as despesas para que Moisés, ela pôs o nome Moisés, porque da água foi tirado. E Moisés esteve com os pais. Que tempo é que ele lá esteve? Então lhe disse a filha de Faraó, à irmã de Moisés: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou, a mãe neste caso. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou a ser seu filho. Sendo o menino já grande. Que idade é que esse menino tinha? Eu procurei em tudo aquilo que era sítio para tentar descobrir, historicamente, que idade Moisés tinha quando foi devolvido à filha de Faraó. E agora estava ali sentado, abri a Bíblia na passagem e tenho aqui uma anotação que fiz há muitos anos atrás, com certeza. 7 anos. Não sei onde é que eu li, mas não sei até que ponto é que é, mas fica este pensamento. Eu quando vejo assim coisas, eu registro, tomo nota. E tenho aqui ao lado, e o menino já grande, e eu escrevi 7 anos.
E porquê é que é importante nós pararmos um pouco aqui? Porque durante esses 7 anos, os pais de Moisés tiveram tempo para o marcarem, para que ele tivesse uma identidade, para que ele soubesse quem era. E disse: tu vais para o palácio, tu vais ser educado na ciência dos egípcios. E depois a palavra de Deus diz-nos que sim. Eles vão-te falar acerca dos deuses pagãos do Egito. Mas fica a saber, meu filho, que há um único Deus. E esse Deus é o Senhor Jeová, o Senhor de Israel. É o Deus Santo. E falam-lhe acerca deste Deus àquela criança. E quando ele, com 7 anos, hipoteticamente, ele vai para o palácio, ele tinha a sua identidade definida, ele sabia quem era. E com certeza que os pais incutiram nele também este pensamento. Você tem um plano maravilhoso para a tua vida. O teu salvamento, isto que acontecer não é por mero acaso, há um propósito maior. E o versículo seguinte diz assim: naqueles dias, sendo Moisés já o homem, antes ele era um menino grande, agora ele já é homem. E ele sai do palácio, ele vai passear na rua, ele vai ver como é que estão as coisas. E o que é que ele viu? Viu que um egípcio estava a tratar mal um hebreu. E ele enfrenta o egípcio, mata-o, esconde o corpo. Porquê é que ele fez isto? Porque ele sabia que o que estava a ser maltratado era seu irmão. Ele sabia isso. E porquê é que ele sabia? Com certeza que não foi a filha de Faraó que lhe deu essas instruções. Foi os pais que o marcaram na sua meninice. E ele mesmo lá no palácio, tendo que aprender a ciência dos egípcios. E a história diz que os instrutores dele se chamavam Janes e Jambres. Não sei se foi ou não, mas uma coisa sei, quando Moisés mais tarde volta para enfrentar Faraó, ele tem que enfrentar primeiramente, sabem quem? 2 mágicos do Egito, que se chamavam, certo, Janes e Jambres, os seus instrutores, os seus mestres, mas ele não se deixa influenciar, eles estão num lado e ele está no outro, eles estão com os deuses pagãos e as suas magias, mas Moisés está do lado do Deus de Israel. E vence este primeiro duelo entre a luz e as trevas. Mas Moisés tem que fugir. Tem 40 anos nesta altura. Faraó quer matá-lo. Porque no fundo, Faraó sabia também que Moisés não era dos deles. E Moisés declara abertamente, declara que ele está quando ele mata o egípcio para defender um hebreu. Ele faz uma caminhada de 450 quilómetros, sempre olhando para trás, encontrando um oásis para se alimentar e se sedentar aqui e ali. E vai ter uma terra. E vamos apressar agora esta história. Vai ter uma terra, conhece a sua futura esposa, é acolhido numa família e ele agora, passados 40 anos, está a apacentar o rebanho de seu sogro, chamado Jetro. E é nesta situação, é nesta idade. Como é que ele vive estes 40 anos? Com certeza lembrando-se daquilo que poderia ter sido, daquilo que poderia ter feito e não fez. Mágoa, angústia e ressentimento contra ele próprio. Lembrava-se dos seus irmãos que tinham ficado no Egito. Não sabia se os seus pais estavam vivos ou não. E ele pensou que tinha perdido a grande oportunidade da vida dele de ser o libertador daquele povo. E agora o que é que ele tinha? Uma vara de pastor.
E um nome que, quando era citado, quando alguém chamava por ele, apenas lhe lembrava o seu passado, as suas derrotas, o seu insucesso. Tinha um nome que não lhe trazia conforto e tinha uma vara de pastor. Hoje o Senhor também nos pergunta o que é que nós temos nas nossas mãos. Iremos falar disso daqui a pouco. A Bíblia fala-nos acerca de pessoas que também tinham muito pouco para grandes necessidades. Gedeão. Israel, naquela altura, já tinha saído do Egito, depois voltaremos para Moisés. Estava a ser escravizado por um povo, os midianitas. E aquele povo, frequentemente, principalmente na altura da ceifa, vinham como gafanhotos roubar as searas de Israel. E não somente isso, mas eles matavam, eles feriam as pessoas. E então, quando eles vinham, quando eles desciam, o povo de Israel tinha que se esconder. Iam para as cavernas, outros metiam-se em buracos. E aquilo ficava à disposição dos seus inimigos que roubavam tudo. E o Senhor levanta um homem chamado Gedeão para enfrentar este povo. E era uma necessidade grande, porque nessa altura eles vieram mesmo a sério, vieram com um exército de 600 mil homens. E Gedeão vai ao encontro deles. Com o quê? Gedeão, o que é que tu tens nas mãos para enfrentar este povo? Ele podia ter dito ao Senhor, eu tenho comigo 30 mil homens. E o Senhor disse, é muito. No meio desses 30 mil, muitos são medrosos, para não chamar outro nome. Sabem qual é o outro nome? Cobardes. Esses que vão para casa, que vão cuidar da mulher deles, da esposa, da família, dos empregos, e eles que se vão embora, eu não preciso deles. E faz um teste. E ficam 300. Vocês dizem, quem é que está louco no meio disto tudo? Você diz, tu vais pegar nesses 300 homens. Vais arranjar um cântaro para cada um. Uma buzina e uma tocha. E vais cercar aquele exército à volta. Esses homens vão se espalhar pelo monte. E à noite, vocês vão dar um grito muito forte. Vão partir os cântaros, vão-se ver as tochas, a luz das tochas. E isso aconteceu e aquele exército entrou em pânico. À noite as luzes. Está a ver? Eu já vi luzes à noite. Mas numa situação diferente. Excesso de velocidade. E acendeu-se uma luz e eu vi uma luz. E depois vi uma multa quando chegou a casa. Mas é sempre impactante quando um relâmpago à noite. Gedeão, o que é que tu tens? 300 homens. Um cântaro. Uma tocha. Uma buzina. David, quando ele enfrentou Golias, o gigante, se nós lhe perguntássemos, mas David, o que é que tu tens nas mãos? Uma funda. Uma funda. Uma funda. E não tens mais nada. Não, há ali um riacho, vou buscar ali umas pedras para usar na funda. O gigante media cerca de 3 metros. A armadura dele pesava cerca de 60 quilos.
profunda. Ele vai ao riacho, nós conhecemos a história, pega em 5 pedras, uma pedra na funda, atira, dá na testa do Golias, ele cai, ele debruça sobre ele, pega na espada e corta da cabeça. E nós pensamos, então, mas ele porquê é que foi buscar 5 pedras? Se era só um gigante, era só um homem, era falta de fé? Não, porque a Bíblia diz que aquele gigante tinha mais 4 irmãos, e se eles viessem a mais 4 gigantes, ele tinha uma pedra para cada um. Amém. Ele sabia quantos eram. Mais tarde, era preciso um homem para acalmar o rei Saul, o rei de Israel. A música acalmava-o quando ele, possuído por um espírito maligno, se manifestava. Há um rapaz que é valente e ele toca bem. Nós sabemos, a harpa, ele toca bem. Nem que seja só uma guitarra, uma harpa, seja o que for, deve ser tocada bem para o Senhor. Ele toca bem. Se ele tocasse mal, ele não era chamado ao palácio. Ele toca bem. Numa outra situação, está ali, Jesus está no monte com uma multidão, homens são 5.000. Imaginem o que é uma dúzia de homens com fome. Se alguém coloca uma mesa, coloca alimento perante eles, 12 homens limpam tudo, acredita. Eu já presenciei algo assim idêntico. Parece uma praga de gafanhotos que vem e leva tudo. Agora imaginem 5.000 homens que há 3 dias estão com Jesus. O farelo já muito que se tinha acabado. 5.000 homens, vamos também pensar em 5.000 mulheres. Havia ali pessoas que tinham filhos, vamos pensar que havia 5.000 crianças. Isto é apenas um cálculo. 15.000 pessoas com fome. E alguém disse ao Senhor, Senhor, manda-os embora. Já há 3 dias, eles estão com fome. E Jesus disse, dai-lhes voz de comer. Nós, como? E há um Filipe que diz, um dos apóstolos diz, há aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse, manda-os assentar em grupos. E se nós perguntássemos àquele rapaz, olha, nós agora que conhecemos a história, se nós disséssemos, o Senhor vai alimentar esta multidão com aquilo que tu tens. E ele disse, o quê? Eu só tenho nas mãos 5 pães e 2 peixes. Tão pouco para tanta necessidade. Mas nós conhecemos que o Senhor multiplicou aquele pouco e alimentou aquela grande multidão. A Bíblia fala acerca de uma mulher chamada Dorcas. Se nós perguntássemos a Dorcas, ela vivia em Jope, uma cidade marítima, onde havia muitas viúvas. Provavelmente esposas de pescadores que tinham morrido no mar. Dorcas, o que é que tens na tua mão? Ela dizia, uma agulha. Eu lembrei muito desta passagem quando as nossas irmãs e amigas fizeram a roupa para mandar para os missionários em Moçambique. Lembrei-me de Dorcas. E ela morreu, e as viúvas choravam a sua morte, dizendo, mostrando as túnicas e os vestidos que ela fazia para elas. Uma agulha. Eu ainda sou do tempo. Os colarinhos das camisas ficavam gastos e viravam-se ao contrário. E a camisa ficava como nova. Quem é que é desse tempo? O sobretudo ficava coçado. Virava-se ao contrário, do avesso. Ficava como novo. E ela fazia isso, se calhar usando roupas, tecidos já usados, mas que ela fazia com que ficassem como novos. Ela tinha uma agulha. Voltando para Moisés, o Senhor disse, tu com essa vara
Tu vais enfrentar Faraó e vais trazer o povo livre para a terra prometida. E Moisés, ousadamente, vai ter com Faraó. Ele conhecia como é que se entrava lá, ele conhecia bem aquele palácio, tinha vivido lá durante 40 anos, ele conhecia. Ele entra no palácio. O que é que ele tem na mão? O bordão, a vara de pastor. Quando ele entra, nós podemos ver a reação de Faraó, podemos imaginar. Já não é preciso procurá-lo mais. Ele está cá. Mas Faraó, como disse, estava acompanhado por 2 mágicos, Janos e Jambres. E Moisés, para os impressionar, para dizer que vinha de Deus, ele lança aquela vara no chão, ela transforma-se numa serpente. E os seus 2 instrutores, eventualmente, também fazem o mesmo com as suas magias, lançam a vara ao chão, ela também se transforma em serpentes. Mas a serpente de Moisés engoliu as outras. E depois, 10 pragas. A maior parte delas, elas foram invocadas com Moisés estendendo a vara e dando ordens, as ordens de Deus, para que as águas ficassem convertidas em sangue. Para que os céus se abrissem. E saraiva misturada com fogo, que é isso? Era aquela vara. E quando mais tarde eles, acossados pelos egípcios que foram na sua pegada, que foram atrás deles, arrependidos pelo facto de os ter deixado livres, ele enfrenta o Mar Vermelho. O que é que o Senhor diz? Pega na tua vara e as águas do Mar Vermelho vão se abrir. E ele estende aquela vara que tempos atrás ele disse que tinha na mão e que só tinha isso. E as águas do mar abriram-se. E eles passaram como que em terra seca. O que é que nós temos nas nossas mãos? Se calhar muito pouco. Já me disseram. Eram pessoas que gostavam de mim, mas disseram-me, até mesmo no local onde eu trabalhei, que eu dava um bom político, um bom advogado. Não é verdade. Eu sei que não dava. Porquê? Sabem o que é que eu tenho na mão? Eu tenho uma Bíblia na mão. Ponham-me uma Bíblia na mão. E eu estou cá. Tirem-me a Bíblia. Mesmo a falar em público, eu tenho muita dificuldade. Tenho uma Bíblia. Outros, e à medida que eu ia preparando estes pensamentos, estava a pensar em vós, em pessoas daqui, da nossa igreja. Outros, se o Senhor perguntasse o que é que tens nas mãos, vocês podiam dizer: Senhor, eu tenho a minha simpatia, o meu convívio fácil, crio amizades fáceis. E vocês, se calhar, não se apercebem como isso é importante numa igreja. É uma cola, é um cimento que mantém as pessoas mais unidas. Se houverem algumas pessoas simpáticas. E nós temos aqui pessoas assim. Usa a tua simpatia, o teu convívio fácil, fazer amigos fáceis. Portanto, facilmente, melhor direi. Se tu tiveres isso na mão, apenas isso e mais nada, você pode usar isso para o bem do seu povo. Outros, o que é que tu tens? Senhor, eu sei ouvir. E ouço. Eu não imponho os meus conselhos, apesar de os dar. Outros, Senhor, o que é que eu tenho? Eu tenho... Por que não dizê-lo? Nós às vezes pensamos que não temos nada e nós temos algumas coisas pela graça de Deus. Espírito de serviço.
Senhor, eu sirvo. Isso não é pouco, porquê? Porque aos olhos do Senhor a grandiosidade é paralela ao nosso espírito de serviço. O maior entre vós seja aquele que serve. Se eu perguntasse ao Rubem o que é que ele tinha na mão, ele diria, uma guitarra. Onde é que está o Rubem? Uma guitarra. Eu fui ao teu WhatsApp, tu antes tinhas uma fotografia com a guitarra, agora não tens, convém pôr outra vez. Estou a controlar. Eu ainda estou com a velha fotografia com a Bíblia no braço. Eu tenho uma Bíblia. Um dia destes, nós fomos visitados em casa para um casal amigo que já não víamos há muito tempo. Então fizemos perguntas para sabermos das coisas, como é que eles estavam, os amigos. E ele falou-me acerca de um irmão, que é já um homem, deve ter mais ou menos a minha idade. Ele disse que ele estava muito doente, disse uma doença que é altamente incapacitante, está numa cadeira de rodas. Mas ele acrescentou dizendo, mas ele vai a todos os cultos. E depois disse, não, ele não vai, levam-no. E eu pensei, alguém se disponibiliza, se calhar só tem um carro para servir o Senhor. Provavelmente, não sei se é pregador ou não, se é ensinador, se faz outras coisas, se canta bem, se toca bem, não sei. Mas uma coisa sei, há alguém que vai buscá-lo todos os dias de culto, mete-o no carro. E ele pode dizer, Senhor, eu tenho um carro. Há pessoas aqui que fazem isso também. Outros poderiam dizer, e há outros que fazem isso, o que é que tu tens, Senhor? Eu tenho 2 joelhos que posso dobrar em oração. Não tenho mais nada. Tenho 2 joelhos que dobro em oração. Outros podiam dizer, Senhor, eu tenho meios financeiros para usar na tua obra. Há uma passagem que para mim foi sempre difícil. E há poucos dias tornou-se fácil. Também depende das versões. Eu vou tentar dizer, é assim. Granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, para que depois eles vos recebam nos seus tabernáculos eternos. Isto tem muito que se lhe diga. Alguém simplificou isto, dizendo assim. Usai as riquezas deste mundo para bênçãos dos outros. E depois, quando vós chegares ao céu, um grupo de pessoas maior ou menor está à vossa espera a receber-vos nos tabernáculos eternos. Então, mas nós andamos agora aqui a comprar pessoas, comprar almas para ir para o céu. Não! Mas podemos usar o dinheiro, como estamos a fazer, dentro das nossas possibilidades, para que outros em África, em Moçambique, etc., possam levar pessoas ao céu e um dia eles vão dizer, e o Senhor vai-lhes mostrar que foi uma igreja em Santa Maria da Feira que contribuiu e isso impactou-os, isso fez a diferença na vida deles e alguns foram a Cristo por causa disso. O que é que tens na tua mão? Outros têm o dom de testemunhar, falam pessoalmente, falam facilmente a pessoas acerca do Evangelho. O que é que tens? A lição principal é esta, seja o que for, fiquemos na presença de Deus e digamos, Senhor, o que é que eu posso fazer para a tua obra com aquilo que eu tenho? E Moisés pensava que naquele tempo já não podia fazer mais nada devido às suas desilusões, devido à sua idade. Porque, apesar de ele ter vivido 120 anos, 80 anos, continuava a ser pesado naquele tempo. Senhor, o que é que eu tenho?
E o Senhor vai nos mostrar aquilo que nós temos. Agora pega nisso. Eu vou fazer uma obra na tua vida, na vida de outros, usando isso. Não façamos a pergunta por mera curiosidade. Aí nós não obteremos resposta. E outro fará o nosso trabalho, mas levará um dia também a nossa coroa, a nossa recompensa. Hoje o Senhor ainda pergunta: o que é que tens nas tuas mãos? O Senhor nos abençoe. Amém?